Deus abençoe os irmãos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante deste altar. Meu Deus, crendo, Senhor Deus, que o Senhor está presente, Pai, para nos ajudar. Meu Deus, como o Senhor mesmo disse, que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Por isso, Senhor, eu creio em Tua palavra, eu creio que é a pura verdade. Meu Deus, se o Senhor não estiver para nos ajudar, nós não podemos fazer nada. Por isso, meu Deus, eu peço a Ti, Senhor, fala conosco mais uma vez nesta pregação, Senhor. Fala com os Teus filhos. Meu Deus, nós necessitamos de ouvir a Tua voz. E por isso nós estamos aqui, Senhor Deus, querendo ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, Pai. Meu Deus, eu creio, Pai, que nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Meu Deus, até para tomar a Bíblia em nossas mãos, nós dependemos de Ti, Senhor. Muito mais para pregar a Tua palavra. Meu Deus, olhe por nós, Senhor, perdoa a nossa vida. Tire de nós toda a incredulidade e coloca em nós, Senhor Deus, uma confiança tal para confiar totalmente em Tua palavra, Senhor. Confiar na mensagem que o Senhor tem enviado nesses últimos dias, sabendo que é a pura verdade, Senhor. Meu Deus, nós queremos lutar para servir o Senhor da melhor maneira, Pai. Por isso eu peço a Ti, Senhor, nos ajuda, Senhor. Meu Deus, que ao tomar a Tua palavra para ler, a tomar essa mensagem para explicar, Senhor, meu Deus, que eu possa falar somente aquilo que é do Teu agrado, Pai. Meu Deus, eu entrego, Senhor Deus, a minha vida em Tuas mãos, a vida dos Teus filhos em Tuas mãos, para que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Meu Deus, ajuda nós, Senhor, mais uma vez. Nós estamos no fim de todas as coisas. Por isso nós dependemos daquilo que o Senhor tem enviado nesses últimos dias, porque nós queremos sair, Senhor, dessa terra e nós dependemos totalmente da Tua palavra. Por isso eu peço, Senhor, que fala conosco mais uma vez, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nessa pregação eu quero falar dar um título para essa mensagem: O Homem Criado à Imagem de Deus. Esse é o título dessa pregação: O Homem Criado à Imagem de Deus. Para iniciar, nós vamos ler no livro de Gênesis. Eu quero ler duas escrituras em Gênesis mesmo, no capítulo 1, no verso 26. E depois também no capítulo 5, no verso 1 ao 2, também de Gênesis, para falar sobre esse assunto, o homem criado à imagem de Deus. Aqui no verso 26 de Gênesis capítulo 1, diz assim, isso é o próprio Deus falando: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ainda em Gênesis, no capítulo 5, no verso 1 até o verso 2, também falando sobre essa criação. E diz assim: Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados.
Senhor, como sempre nós fazemos, Senhor, como o mensageiro, como todos os mensageiros, sempre eles faziam, Senhor. Toda vez que lia a Bíblia, eles também oravam pedindo o Senhor uma bênção, Pai, para que o Senhor abençoe a palavra. Então, por isso, eu estou orando a Ti mais uma vez, pedindo ao Senhor que abre para nós, Senhor Deus, a palavra. Mesmo, Senhor Deus, que há milhares de anos, Senhor, muitas pessoas já têm lido essa Bíblia, Senhor, já têm lido essa Escritura, mas cada dia, Pai, ela se torna nova para os filhos do Senhor. E por isso eu quero pedir a Ti, Senhor Deus, me ajuda a explicar esta Escritura, Senhor, para que os Teus filhos possam entender melhor. Eu te peço e te agradeço no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma coisa que, para os irmãos que estão ouvindo, eu quero falar mais um pouquinho, é sobre essa criação original. E muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, lê a mensagem, a gente tem uma ideia que esse corpo que nós vivemos é essa criação original, e isso às vezes traz muito problema, porque na verdade que Deus não criou, não foi esse corpo que nós vivemos. Essa criação original é uma outra criação fora dessa aqui que nós estamos vivendo. É tanto que o mensageiro dessa era, ele comparou essa aqui como a criação animal, quer dizer, um ser que não foi criado, mas que foi feito. Em Gênesis capítulo 2, ainda nós encontramos no 2, no verso, eu quero ler também para os irmãos que vão ouvir, capítulo 2, verso 7, e diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós encontramos aqui duas coisas que aconteceu e que hoje isso não é bem explicado, porque aconteceu duas coisas. Deus criou o homem à sua imagem, isso antes que o mundo existisse. É tanto que aqui nós encontramos que Deus criou o homem, e a própria mensagem já explica isso para nós, e a própria Bíblia explica isso, que essa criação, que Deus criou o homem à sua imagem, não depende desse homem apenas que está aqui na terra. Essa criação foi antes que o mundo existisse, milhares de anos antes, esse homem foi criado à imagem de Deus. E muitas vezes nós lemos Gênesis capítulo 1 e não entendemos, porque na verdade o que nós entendemos é Gênesis 2 para cá. Gênesis 1 foi apenas mostrado ali, mas não explicado. É o que traz, às vezes, problema, que muitas pessoas, não só membros, mas pregadores, às vezes não entendem. Eu já vi pregadores mesmo dizer assim, que Deus estava falando quando disse, façamos o homem à nossa imagem. Eu já vi pregador dizer que ele estava falando com os anjos. E quando Deus estava falando consigo mesmo, Deus estava falando consigo mesmo, não era com os anjos, ele estava falando com ele mesmo, porque a gente tem que ler a Bíblia com entendimento. Porque, e disse Deus. Ele não estava falando com os anjos, ele estava falando consigo mesmo, porque Deus é Espírito, sabe? E para a gente entender melhor, depois que Deus falou dessa criação aqui, o primeiro ser criado nessa criação foi Ele próprio. E criou Deus o homem à sua imagem. Por quê? Porque Ele já tinha criado a si mesmo. Deus, antes de qualquer coisa, porque Deus sempre existiu, Deus nunca deixou de existir. Deus existe por si mesmo, então Ele sempre existiu. Mas houve um tempo que Deus era Espírito. E houve um tempo que Deus criou
os seres na sua imagem. Esse era um outro tempo, que nós falamos sobre essa criação original. Quer dizer, um tempo Deus era espírito, e pairava sobre as águas e tudo mais. Quer dizer, ele era um espírito, mas não tinha uma forma. Mas houve um tempo que ele pensou em ter filhos, então ele pensou em si mesmo primeiro, porque para ele ter filho, ele queria que os filhos parecessem com ele. Então o que ele fez? Ele criou a si mesmo primeiro e depois criou os filhos na imagem dele. E isso que às vezes causa confusão na mente das pessoas. Que as pessoas olham para esse homem aqui e acham que esse homem é exatamente o homem que foi criado à imagem de Deus. O profeta diz, não é. Esse homem aqui não é a imagem de Deus, porque Deus já tinha criado o homem à sua imagem. No princípio, antes que o mundo existisse, Deus já tinha criado. Essa criação aqui não é uma criação daqui dessa terra, é uma criação de outro lugar, de outra dimensão. Ela foi criada antes que esse mundo existisse. Então, aqui nós podemos mostrar um quadro aqui, eu quero ir bem devagar, para a gente olhar tudo que foi pregado pelo profeta, tudo que está na Bíblia, nós podemos ver isso exatamente correto. Aqui nós encontramos em Gênesis 1:26, que Deus criou o homem à sua imagem. Esse homem que Deus criou, que realmente foi apresentado aqui a nós, que chama Adão. Esse homem chamado Adão é o único homem, até onde nós conhecemos, é o único homem que permanece com o nome, desde a criação original até ele vir em carne. Esse é o único homem que nós conhecemos como Adão, tanto no original quanto na carne. Nós não conhecemos outro homem, porque alguém pode pensar assim, e Melquisedeque? Melquisedeque é um nome de Deus também. Melquisedeque é o ser criado, é Deus, mas só que Melquisedeque teve uma mudança de nome. Ele, para nos redimir, quando ele veio em carne, ele chama Jesus. Então Melquisedeque teve uma mudança de nome, mas Adão nunca teve. Adão sempre foi Adão, desde a criação. É tanto que em Gênesis capítulo 1, Deus só mostra esse homem. Mas na verdade que esse homem, o único que foi expressado, que nós conhecemos no Velho Testamento, os dois únicos que foi expressado em teofania, que foi Adão e Deus, Melquisedeque. Foi os únicos que foram expressados no Velho Testamento. E hoje nós conhecemos que Melquisedeque é o próprio Deus em um corpo, não em carne, mas é Melquisedeque em uma teofania. Então foi apenas expressado. Adão foi expressado em Gênesis 1, ali em Gênesis 5, Deus expressa sobre a criação dele também, em Gênesis 5. Mas em Gênesis 3, Adão na carne caiu, que é o que nós devemos olhar. Se o Adão criado em Gênesis 1:26, a semelhança de Deus, pôde estar em pé em Gênesis 5, na mesma semelhança, então o Adão que caiu na carne em Gênesis 3 era um outro não criado, mas que foi feito, como está escrito aqui, e formou Deus o homem do pó da terra. Então esse homem formado é o que está formado no corpo das bestas, que é o que vai para o pó da terra e não vai herdar nada. Porque, como eu disse aqui sobre Jesus, quer dizer, o Melquisedeque teve um nome, mas depois aquele mesmo Melquisedeque se tornou Jesus Cristo aqui na terra. Então teve uma mudança de nome por causa da redenção. Então o nome Jesus é um nome de redenção. Então ele nos redimiu através do nome. Melquisedeque não podia redimir porque era uma teofania, mas quando ele se tornou Jesus, ele nos redimiu. Então ele teve essa mudança de nome. Só que Jesus foi criado no ventre de uma mulher.
e Adão foi formado do pó da terra. Esse Jesus que foi criado no ventre de uma mulher era o início da nova criação. Ele vai continuar, porque ele é o início da nova criação. O Adão, ele só permanece porque ele era Adão antes da queda e continuou Adão depois da queda, mas porque ele era antes da queda, ele continua sendo Adão. Mas aqui nós encontramos que Melquisedeque teve essa mudança de nome, quer dizer, Melquisedeque era teofânico, é o Deus teofânico, e Jesus Cristo é o Deus em carne, o Deus que foi criado no ventre de uma mulher. O mesmo Deus que criou ele próprio uma imagem chamada Melquisedeque foi o mesmo Deus que criou a si mesmo no ventre de uma mulher. Era o mesmo Deus. Ele é o Criador, ele faz o que ele quer. E às vezes nós não entendemos, é por isso, porque nós misturamos as coisas. Então Deus não estava falando com os anjos, Deus estava falando consigo mesmo, na criação. Então ele estava falando exatamente assim, façamos o homem a nossa. Então ele não estava falando, nós já entendemos que anjo não tem a nossa semelhança. Mas Deus disse que ele ia criar os seus filhos na semelhança dele. Então por isso que o profeta diz que Deus é um homem. Lá no céu ele é um homem e aqui ele é um homem. Jesus provou isso em São João. Ele diz que o filho do homem que estava aqui era o mesmo filho do homem que estava lá no céu. Então, provando que Deus é um homem. E Deus foi criado, criou ele como Melquisedeque, uma teofania, e depois ele criou a si mesmo no ventre de uma mulher. E aquela criação no ventre de uma mulher é para permanecer eternamente. Então vai continuar. E nós, pela graça de Deus, cremos que nós vamos levantar naquela imagem dessa criação que veio através do ventre de uma mulher. Porque é o Redentor. Ele é o nosso Redentor. Então, o que nós precisamos de entender é isso, para a gente não misturar as coisas. Por exemplo, aqui na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, como nós estamos falando sobre esse assunto, aqui nós encontramos algo aqui, que diz assim no parágrafo 26, e diz assim: agora ele fez o primeiro homem, à sua imagem. Ele fez o primeiro homem, está provando que nós aqui, esse homem de carne hoje, já é exatamente um homem que foi, através daquele homem que foi formado, chamado Adão, ali formado para a terra. Então esse segundo aqui veio através daquele, e através daquele a queda veio. Eu creio que tem até uma mensagem aqui que se eu encontrar o parágrafo, eu posso até mostrar isso. Aqui está, aqui na mensagem, para provar que esse que nós estamos olhando, que nós olhamos, e talvez a gente olhe para assim, nós somos a imagem de Deus. O de dentro mas o de fora não. O de fora está na imagem das bestas, porque ele veio de uma maneira errada. Então aqui no parágrafo 283 dessa mensagem, Perguntas e Respostas sobre Hebreus, terceira parte, diz assim, então você tem que ter uma certa porcentagem de luz para fazer uma sombra, e esta é a maneira que nós somos ambos naturais e sobrenaturais. Este corpo está sujeito à morte, quer dizer, esse que nós olhamos, e foi trazido através de uma mulher, não através de nada a não ser através, não por Deus. Você é uma reprodução de Adão e Eva. Esse que é o problema, que as pessoas às vezes não entendem. Quando fala Gênesis, porque Adão está lá em Gênesis, todo mundo acha que aquele já é uma criação original. Não. Ali houve uma criação original que foi mostrada. Por isso que eu disse que Adão é o único nome que está na criação original e na criação que morre. Ele é o único nome que permanece.
Adão na criação original, Adão o que morreu também. Por quê? Porque ele foi mostrado ali, apenas mostrou. Ali a gente vê que a criação original foi mostrada a Adão e Melquisedeque. E os demais vieram depois do Adão, que foi formado em carne. Então aquela criação original, praticamente, ela nunca veio original aqui na terra. Aqui foi só mostrado Adão, o único que viveu uma parte do tempo aqui, que pôde guiar os animais e tudo mais em teofania, até que ele se tornasse carne. Mas ninguém mais veio. Os outros vieram depois da queda, todos vieram. E é por isso que a própria mensagem está dizendo que nós estamos regressando àquela imagem novamente. Em outras palavras, nós estamos voltando para lá. Nós viemos aqui nessa situação e cremos que nós fazemos parte daquela criação original e estamos retornando novamente para lá. Então aqui nós encontramos algo aqui ainda, que eu comecei a ler. Então diz: então não veio por Deus, você é uma reprodução de Adão e Eva, sendo negro, branco, ou seja o que for, você é uma produção, um rebento de Adão e Eva, e é o que fez seu corpo ter nascido em pecado, formado em iniquidade. Veio ao mundo falando mentira, você foi amaldiçoado e condenado no princípio de sua vida, mesmo sem nenhuma chance. Então aqui provando que nós chegamos aqui numa situação ruim. Por quê? Porque nós chegamos nessa terra aqui depois do pecado. Porque o único que viveu aqui antes do pecado foi Adão, não Eva, sabe? Adão viveu antes do pecado, não Eva, porque Eva viveu, é claro, Eva foi colocada aqui, logo que ela foi colocada aqui, ela já foi colocada como subproduto, mas ela caiu exatamente porque ela já era um subproduto. A própria mensagem diz que ela era um subproduto. Mas Adão e Eva andou aqui em teofania, nessa terra, depois ele foi colocado em carne. E depois que ele foi colocado em carne, foi dada a ele uma mulher, uma esposa, uma companheira. E logo que aquela companheira chegou aqui, ela caiu antes que ela se tornasse realmente uma verdadeira companheira de Adão no sentido de casal. Então ainda nós continuamos lendo aqui. Então diz aqui, nós chegamos aqui sem nenhuma chance. Então, quando nós chegamos aqui, nós chegamos sem chance nenhuma. E é por isso que o sangue de Jesus Cristo é que nos voltou novamente. Como eu disse aqui, que Melquisedeque, Deus, primeiro o nome foi Melquisedeque, depois passou a ser Jesus Cristo, porque o nome de Jesus é nome de redenção. Quando Jesus veio de uma criação de um ventre de uma mulher, ele veio como um redentor para nos redimir e nos voltar novamente àquela parte original do outro lado. Se não fosse ele, ninguém voltaria, o mundo estaria perdido. Mas aqui, ainda nós encontramos algo aqui, que diz assim: agora, porque o Espírito que você tem veio através da natureza, e através da natureza, vindo através de uma relação sexual, o desejo de um homem e uma mulher produz um filho terrestre. Foi aí que nós chegamos aqui. Agora veja o que o profeta diz: deixa aquele filho sozinho e não lhes ensine nada correto, ele irá para o lado errado. Por quê? Por causa da natureza que nasceu. Já nasceu com a natureza do pai Adão, que era carne. O pai Adão correu de Deus quando o pecado veio. Ele foi o primeiro a esconder de Deus. Então a natureza que veio dali, a natureza sempre fugiu de Deus. Mas como é eleito, Deus nos deu esse direito através da vida que veio através do sangue de Jesus Cristo, para que a vida dele voltasse a nós novamente, para a gente voltar
aquela parte original novamente, que foi criada antes que o mundo existisse. Então veja aqui, ó. Deixa aquele filho sozinho e não lhes ensine nada correto, ele irá para o lado errado. Não lhe ensine nem certo nem errado, ele tomará o errado. Não tem jeito, ele sempre vai pender para o lado errado. Porque é da sua natureza fazer assim. Observe um bebezinho, não maior do que isso, ele fica tão irritado que ele se retorce suas mãos e fica com a sua face vermelha, bebe o seu fôlego, claro. O que é isso? É a sua natureza. Ele a obteve de seu papai e sua mamãe, primeiro. Ela teve temperamento suficiente para lutar contra uma serra circular. Está vendo os pais? Está vendo? Por isso que às vezes a gente tem que entender isso. Não podemos ser irritante. Porque isso, você está falando sobre essa criança, ele vai falar, talvez nem os pais, mas os avós, antes, foram irritantes. Então aquela criança pegou a natureza terrena. E só o sangue de Jesus Cristo muda aquilo. Só o sangue. Então ele disse aqui, ela teve um temperamento suficiente para lutar contra uma serra circular, ou seu pai, se eles não tiveram, seu avô ou sua avó teve. Veja, é a descendência. Você nasceu no mundo, você veio através de uma natureza e todo o seu ser é negro e obsceno e condenado, amaldiçoado e vai para o inferno. Isso é correto. Por isso que nós temos que entender a Bíblia, porque muitas pessoas misturam as coisas ali. E ali, a partir de Gênesis capítulo 2, nós trouxemos essa natureza de fugir de Deus. E às vezes nós falamos, mas nós somos a imagem de Deus. Esse de fora nunca foi. Esse de fora aqui sempre foi a imagem animalística, que rejeita Deus. Então por isso que nós temos que entender, às vezes a gente conversa, como hoje eu estava conversando com um rapaz, falando, nós temos que entender isso. Temos que ser humilde. Desde o púlpito até os bancos, nós temos que ser humilde. Porque não adianta, o que nós somos não é nada. É o que Deus é em nós, que vale. Quer dizer, o que nós pensamos que nós somos, nós não somos nada. Já desde o primeiro pai, se esse que foi, antes era uma teofania, que viveu nessa terra, e depois se tornou carne, e desde que ele se tornou carne, ele caiu, quem é, e quem somos nós, que já veio através de uma mulher, através do sexo? Se aquele que foi formado do pó da terra não veio do sexo, ele já era numa situação que ia ir para o pó da terra, porque na verdade foi, Deus colocou Adão ali, em Gênesis 2, sabendo que ele ia para o pó da terra, porque ninguém pega Deus de surpresa. Deus sabia, Deus sabe todas as coisas. E ele já, tanto que ele mostrou Adão em Gênesis 5, original, provando assim, ó, existe um original, mas existe um que caiu, que vai cair. Mas ele é original, aquele original, no original ele não caiu, mas ele caiu na carne, provando que todos caem na carne. E a única coisa que segura o homem e a mulher é o sangue de Jesus Cristo, não há outra coisa. Então é através do sangue, não é através de nós mesmos, é através do próprio sangue de Jesus Cristo. Então nós precisamos de entender isso, que nós mesmos não conseguimos nada se Deus não estiver conosco. Você pode lutar, tentar fazer tudo sozinho, que você vai perder o céu. Nós nunca podemos lutar sozinhos, nós temos que ter Deus na frente da batalha. Sabe? É isso, sabe? Nós temos que ter fé
que Deus está na frente da batalha. Nós sozinhos nós não damos conta de nada. Exatamente por causa disso, porque muitas pessoas às vezes tentam assim, mas eu sou um filho de Deus. A parte de dentro, a parte de fora não. A parte de fora é negra, como o profeta diz aqui. A parte de fora é negra, ela é difícil. E se nós insistir muito nela, ela vence e perigoso ir para o inferno, porque nós insistimos do lado de fora. Nós não podemos insistir para o lado de fora. Nós temos que pedir a Deus para liberar a vida que está dentro. E a vida que está dentro é sempre humilde e de obedecer tudo aquilo que Deus falou. Lá de fora não, lá de fora sempre é difícil. Como eu li isso aqui, ó. Você nasceu no mundo, você veio através de uma natureza e todo o seu ser é negro e obsceno, condenado e amaldiçoado e vai para o inferno. Isso é certo. Mas quando você nasce novamente, então a luz de Deus brilha em sua alma. Aleluia. Nascer de novo. Está vendo? Olha, aí ele está falando já um outro nascimento, mas não uma criação. A criação original é uma criação de Deus, que Ele criou o seu ser na sua imagem. Aquela imagem, ela nunca pode ser destruída, desde que nós aceitamos a verdade. Ela nunca será destruída, porque aquela imagem é exatamente o que nós chamamos de alma. Mas se a alma pecar, ela morre. Ela vai para o lago de fogo e vai morrer. Mas se ela não pecar, ela fica original. Mas ela volta a ter vida novamente, porque na verdade que ela seria destruída se Jesus Cristo não tivesse vindo aqui em carne. Todos, como está escrito aqui no 6º selo, todo mundo, o mundo, todas as pessoas voltaria a ser nada. O mundo voltaria a ser átomos e moléculas novamente, e ele voltaria a encher novamente de água, e acabaria tudo. Mas por causa do sangue de Jesus Cristo, ele está mantendo a terra e vai manter os seus filhos que não caíram antes da fundação do mundo. Antes, por isso que ele está falando, os que não caíram antes da fundação do mundo, ele levanta eles novamente. Mas nós viemos num mundo aqui que todo mundo chegou aqui nessa situação ruim. E nós não podemos confiar em nós mesmos, é por causa disso, que a nossa situação não é boa. E às vezes é por isso que nós temos que ter esse cuidado de conhecer a verdade. Porque às vezes nós pensamos, mas eu sou um da mensagem agora, eu vou para o céu. Não é isso. Sabe? Se nós somos originais de Deus, nós vamos voltar. Esse aqui nós temos que esquecer, ó, esse não vai herdar o reino dos céus, esse aqui não, por causa disso aqui que o profeta diz, ó. E não adianta tentar mudar isso aqui, isso é a verdade, desde que nós nascemos de uma mulher e um homem, sabe? Então nós precisamos de entender, nós não podemos ser esse tipo assim, pensar, nós... como pregador, né? Às vezes nós como pregador a gente acha que nós não somos nada mais além, nós somos iguais os membros que estão sentados, num sentido de homem. Deus é tudo. Quando nós falamos sobre pregação, sobre a palavra, sobre ministério não é do homem, ministério é de Deus. Então Deus é tudo. Quer dizer, se o Deus que está aqui, que sai do púlpito, é a verdade, esse Deus é tudo. É a mesma coisa de a gente mostrar, esse Deus que está em vocês é tudo que vocês precisam. E essa palavra que sai de púlpito também é tudo que nós precisamos. Não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus. Essa palavra é tudo que nós precisamos. Então o que nós precisamos de entender é isso aqui. Então ele disse aqui ainda no 289, ele disse, o que fazemos nós? Bem, meu caro santo irmão, minha querida santa irmã, antes da fundação do mundo, quando Deus te criou a sua imagem, ou melhor, criou o homem à sua imagem, e criou a mulher à imagem do homem, para a glória do homem,
Ele te fez uma teofania, exatamente como Ele mesmo, quando Ele disse: façamos as criaturas que Ele tinha feito, façamos o homem à nossa própria imagem, a nossa semelhança, uma teofania. Deus ainda não tinha se tornado carne, Ele estava em uma teofania. Essa é a criação original que as pessoas misturam de Gênesis para cá. Porque quando fala, Gênesis é o princípio, mas se a gente parar um pouquinho e pensar, como o profeta explica, Gênesis é o princípio. Ele diz: tudo que é ruim começou em Gênesis, toda doutrina errada começou em Gênesis, toda a verdade começou em Gênesis. Então Gênesis é o princípio, mas não é isso que vai entrar na nossa mente como explicação. Porque Gênesis também está mostrando o princípio de uma criação original que não começou em Gênesis para cá. Ali só está declarado que antes que esse mundo começasse aqui, Deus já tinha uma criação original que foi expressada dois seres, como eu disse, que é Adão e Melquisedeque, daquela criação, expressado. E foi os únicos que andaram em teofania aqui, foi Adão e Melquisedeque, que andou em teofania aqui nessa terra aqui. Foi os únicos, nenhum mais. Todos que vieram depois vieram em carne para fazer um teste aqui na terra. Está escrito na mensagem quem é esse Melquisedeque. Nós viemos aqui para fazer um teste. Então aqui nós recebemos um teste através da palavra. E a palavra é que vai declarar para onde nós estamos indo. Ela vai mostrar para onde nós estamos indo. É pela palavra. Porque a palavra é que vai discernir o que está dentro de nós. É a própria palavra que discerne tudo. Então, quando chegamos aqui nessa terra, aí a palavra chega diante de nós. E aí nós recebemos esse teste, para saber para onde nós estamos indo. Porque, na verdade, o que nós temos que entender, que depois daquela criação original, houve uma divisão no céu. E naquela divisão, houve um lugar separado. Separou um grupo de pessoas. Um grupo ficou na mesma posição e o outro grupo saiu da posição. E o teste aqui é para ambos os povos, para ambas as teofanias, tanto as que permaneceram na posição, quanto as que saíram da posição. O teste aqui é para todos, por isso que nós viemos através de uma mulher e um homem, para fazer esse teste. Nós viemos todos na mesma natureza, e a única coisa que muda a natureza nossa é o sangue de Jesus Cristo. Não há outra coisa que muda a natureza, é o sangue. E através do sangue é que a nossa natureza muda. E quando nós recebemos esse sangue, como purificação de tudo que nós fazemos, então aí nós já entendemos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então tudo é eliminado num sentido, e nós aí vivemos aqui nessa terra sabendo que nós estamos aqui. Quer dizer, nós vamos cometer falhas, mas crendo que o sangue de Jesus Cristo já é por nós. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos falhar e tudo mais, mas sempre lembrando, o sangue de Jesus já fez uma expiação por mim e eu estou regressando àquela imagem novamente. Como aqui ainda eu comecei a ler, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, no 26, diz assim: agora ele fez o primeiro homem à sua imagem. Quer dizer, esse primeiro homem foi antes que esse mundo aqui, esse mundo que nós estamos aqui. Ele tinha criado há milhares de anos antes. E nós estamos regressando a essa imagem, correto? A nossa primeira imagem criada. Quando Deus me criou, William Branham, eu já existia antes da fundação do mundo. Essa é a criação original. Então, por isso, quando nós falamos Gênesis, nós pensamos que é a criação original.
Gênesis é o começo de tudo, mas veja que Gênesis, na verdade, começou por Gênesis 2 para cá. Porque aquela parte de Gênesis 1 foi só mostrando uma criação original. É tanto que quando Deus chegou no sexto dia, Ele disse uma coisa. Ele disse, olha, que tudo era bom, e Ele foi descansar daquela criação original, não dessa criação que perturba. Não dessa criação que perturba Deus o tempo todo. Mas da original, Ele foi descansar da criação original. É tanto que nós entendemos, podemos olhar aqui em Gênesis, em Gênesis capítulo 2, quando Deus foi descansar no finalzinho aqui, veja que em Gênesis 2, verso 1, Ele disse, e os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Quer dizer, acabou no sexto dia. E aí, já estava tudo foi acabado, tudo que Ele criara, a obra que Deus criara e fizera, então estava tudo acabado. E Ele foi descansar daquela obra, daquela original que Ele criou. Não dá que perturba o tempo todo. Porque aqui nós entendemos que no verso 4 de Gênesis 2 diz, e essas são as origens do céu e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez o céu e a terra. Ele criou. E só mostrar, por isso em Gênesis 1 está mostrando ali. Aí disse, e então toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva que... veja aqui verso 5, e toda a planta do campo que não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotara, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Mas Ele não já tinha criado o homem? Tinha, só que a criação era original, não era essa criação como nós falamos. Então formou Deus o Senhor, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui, Gênesis 2, que é o mundo que nós olhamos, quer dizer, agora nós olhamos para esse mundo e pensamos assim, mas que coisa, né? Aquele homem lá, não é aquele homem original, é o homem que veio de Gênesis 2 para cá. Porque a criação original, Deus foi descansar dela, ele teve um milênio, Deus teve um milênio de descanso da criação original, não dessa outra aqui. Porque em Gênesis capítulo 2 nós encontramos que é o sétimo dia, e esse sétimo dia aqui foi o único dia que não teve uma tarde, ele teve seu início. E para a gente ver, para a gente descobrir direito, como nós já sabemos que os dias de Deus é 1000 anos, toda vez que Deus criava algo, ou falava a palavra, como a primeira palavra que Ele disse, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então ali foi a palavra de Deus. Deus falou a palavra, então abriu um espaço para Ele criar as coisas. Aí Ele começou a criar. Cada 1000 anos ele fazia uma coisa. Cada 1000 anos ele criava uma coisa. Até que chegou o 6º ano. E aí ele declarou a criação original. Prontinha. Mas você nota que Gênesis 2 você lê que não tinha nada ainda. Não tinha nem brotado uma árvore, nada. Não tinha brotado ainda, sabe? E aí, porque estava faltando outro homem que ia cair. O homem de carne que ia cair. Por quê? Porque na previsão de Deus, por isso que o profeta pregou uma mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, ele falou isso, que havia algo na parte profunda da mente de Deus que ele não ia expressar. Isso seria expressado exatamente através de acontecimentos. Igual esse caso aqui, de Gênesis, no descanso de Deus, foi exatamente no descanso de Deus que Ele colocou Adão, para falar, Adão, eu vou te colocar na terra,
e vou ordenar a você, colocou uma árvore da vida e uma árvore da ciência do bem e do mal dentro do período de descanso dele. E diz para ele: ó Adão, ó, você tem que viver esse dia que eu estou falando aqui, ó, porque esse dia eu vou descansar. Mas se você viver esse dia também, você terá um descanso eterno. E quem vier terá um descanso eterno, só que ele não conseguiu. Se ele não conseguiu, os outros também não iam conseguir dentro desse período. Então aquele dia sétimo se tornou maior do que todos. Porque se os outros eram 1000 anos, esse se tornou 6.000. Esse aqui, ó, o sétimo dia se tornou 6.000 anos. Porque aí Deus colocou Adão e até nós, até hoje nós estamos aqui. E nós estamos completando 6.000 anos de queda. E Deus salvando durante esses 6.000 anos, salvando todos aqueles que Ele tinha como aqueles que não tinham caído antes da fundação do mundo. Mas como Ele tinha que trazer não redenção para aqueles que caíram, mas Ele tinha que trazer redenção para aqueles que não caíram, mas também Ele tinha que julgar aqueles que tinham caído lá antes da fundação do mundo. E o julgamento nunca poderia acontecer fora da palavra e nem do sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo nos salva, mas ao rejeitar o sangue nos leva para um lugar o contrário. E foi o que aconteceu. Aqueles que tinham pecado, eles também tiveram que vir aqui através de uma mulher. Todas as pessoas, todos os seres que já viveu um tempo com Deus antes que o mundo existisse, tiveram que vir aqui nessa terra, sabe? Tanto aqueles que já eram verdadeiros, quanto aqueles que se tornaram perdidos. Eles também tiveram que vir aqui, porque a decisão agora é através do sangue. A decisão agora é: aceita ou rejeita o sangue. Então não era pelo que a pessoa, em outras palavras assim, ó, aqueles que fizeram lá, ó, é claro que aqueles que erraram lá, eles nunca vão acertar aqui. Mas aqueles que acertaram lá, acerta aqui também, porque eles vão viver a palavra do jeito que Deus pediu, eles vão viver. Eles vão ser humildes, eles vão ser obedientes à palavra, eles não vão sair de nada, mas os demais tiveram que vir, como nós já entendemos, que através da mulher e do homem, os dois primeiros que chegaram na terra foi Caim e Abel. Daqueles que erraram lá, então eles tiveram que vir aqui. Então já começaram com os dois, quer dizer, um acertou e o outro errou. Mas os dois tiveram a mesma oportunidade, ouviu a mesma palavra, só que não fizeram da maneira certa. Então vai depender não só de ouvir, mas fazer da maneira certa. Aí depende disso. Porque eles ouviram a mesma palavra, mas só que não fizeram da maneira certa. Um fez de uma maneira, outro de outra. E aqui nós entendemos que temos que continuar fazendo da maneira certa para ser redimido, porque senão nós também não somos redimidos. Como hoje, eu estava falando até com minha esposa agora esses dias, muitas pessoas às vezes ligam para casa falando: olha, fulano de tal está pregando uma coisa, um absurdo, né, quer dizer, dentro da própria mensagem. Aí eu cheguei a comentar com ela, falou: olha, se o mundo demorar mais, não vai sobrar nenhum salvo, por causa das más interpretações. Porque o que salva é a verdade. Se for torcendo a palavra, torcendo, daqui um pouco não existe nenhum salvo mais. E é o que nós temos que ter esse cuidado, por isso nós tentamos fazer tudo para manter essa verdade aqui, nesse púlpito, para sair para aqueles que vão ouvir. Porque essa verdade é a única coisa que nos salva. Não, é a verdade, o sangue está na verdade. O sangue de Jesus Cristo está na verdade. Não é na palavra minha, não é na nossa palavra, é na verdade. Então aqui ainda, eu quero continuar lendo aqui, nessa mensagem que eu comecei aqui, que diz assim, então ele diz aqui, ó, falando sobre ele mesmo: quando Deus criou William Branham,
eu já existia antes da fundação do mundo, ele fez meu ser, meu espírito, não minha carne, está vendo? Meu ser, meu espírito. Então esse espírito foi chamado de teofania, ou nós chamamos de alma. Por isso que a Bíblia nunca fala assim, sempre fala assim, a alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer, aquele ser que foi criado lá, se pecar, morre. Ele vai para o lago de fogo e vai ser destruído. Então aí ele continua falando aqui. Ele fez meu espírito. Eu não estava consciente de nada até onde eu sei, mas eu estava lá. Eu não creio que vocês estão captando isso, mas agora espere um minuto. Jesus disse aos seus discípulos que ele os conhecia antes da fundação do mundo. E Paulo disse aqui que ele nos elegeu nele, antes que o mundo começasse. Agora havia alguma parte de mim, de o irmão Neville e o resto de todos vocês aqui, estávamos em Cristo Jesus antes que o mundo começasse. Está vendo? Quer dizer, já estava nele. E é por isso que ele morreu. Na mente de Deus, Jesus morreu antes que o mundo existisse. E quando ele morreu, ali, tanto que a mensagem, o livro da vida do Cordeiro, diz assim, e quando Jesus morreu, naquele tempo que ele morreu, Deus escreveu o seu nome junto com o dele. Porque o nome de Jesus, como eu comecei a falar, quer dizer, Melquisedeque, Deus tomou o nome de Melquisedeque no Velho Testamento. Quando ele chegou no Novo Testamento, ele tomou o nome Jesus. Mas só que esse nome de Jesus estava lá. Esse nome já estava lá antes que o mundo existisse. Jesus já era Jesus. Quando Jesus nasceu aqui nessa terra, Maria e José não podiam pôr outro nome, porque o anjo desceu e falou assim, o nome dele é Jesus. Porque o nome já estava lá. Em outras palavras, esse nome é um nome que vai redimir a todos. Já estava escrito lá. E cada eleito, o nome do eleito também foi escrito junto com o nome dele. Nós não sabemos qual é o nome do eleito lá, mas o nome de redenção nós conhecemos. E o eleito conhece o nome de redenção. O nome de redenção é Jesus. Todo eleito sabe. E o eleito não confunde nada. O eleito sabe que o nome de redenção é Jesus, e o eleito sabe que Jesus é o próprio Deus na terra. O eleito conhece essas coisas. Os demais confundem, mas o eleito não, o eleito sabe exatamente e conhece essa verdade. Então o que eu estava falando sobre o sétimo dia, então esse sétimo dia se tornou um dia de redenção. Quando o próprio Jesus chegou aqui na terra, por isso que a gente tem que entender isso, que esse sétimo dia nunca foi esclarecido, nem lendo a Bíblia você entende. Quando disse aqui, quando fala aqui no final do capítulo 1, verso 31, diz assim, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi à tarde e amanhã o dia sexto. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Você viu que é um segredo? Se ele terminou no sexto dia, descansou no sétimo e terminou no sétimo. Está vendo? Por quê? Que havia uma parte que estava na parte mais profunda da mente dele, que ele não podia expressar. Isso seria expressado através de acontecimentos. E um dos primeiros acontecimentos é Adão sendo colocado na carne dentro do sétimo dia. Porque ali, esse dia se tornou um dia de redenção. E todo eleito, desde Adão até a última era da igreja, todo eleito tem que estar dentro desse dia. E é por isso que quando Jesus chegou aqui na terra, ele
em Êxodo, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, ali nós encontramos o seguinte, 20, verso 8 e 11, ali nós encontramos, Deus já tinha ordenado a Moisés, falando: Moisés, olha, não deixa ninguém trabalhar no dia de sábado. Todo homem só pode trabalhar 6 dias na semana, segunda a sexta. O homem não pode trabalhar no sábado. É tanto que se uma pessoa fosse rebelde e no sábado fosse pegar uma lenha para fazer um fogo, alguma coisa ou alguma comida, ele era julgado e morto, porque ele não podia pegar nenhuma lenha no sábado. Porque aquele dia Deus não tinha trabalhado ele ainda. Deus tinha trabalhado só 6. E o homem, como o homem não pode fazer nada, só Deus faz primeiro, depois o homem. Se Deus tinha trabalhado 6 dias, o homem só podia trabalhar 6, mas o 7º, ele não podia pegar um pau de lenha, ele era condenado, porque aquele dia era um dia de redenção, e só Jesus Cristo podia trabalhar naquele dia, ou então ordenar alguém fazer, porque a ordem veio de Deus. Moisés, o homem não pode trabalhar no 7º dia. Esse 7º dia é do Senhor. Em outras palavras, assim, nem Moisés, é claro, nem aquelas pessoas entendeu, porque se eles tivessem entendido, eles tinham entendido a lei, entendido essa palavra quando Jesus chegou. E por que eles não entenderam? E quando Jesus chegou na terra, e ele era a revelação daquele dia, está vendo? Ele era a revelação do 7º dia. Ele chegou na terra. Ele chegou, aquele homem, por exemplo, do poço de Betesda, ali mesmo, ora, ele chegou exatamente no dia de sábado. Para provar essa verdade, ele chegou num dia de sábado, entrou ali no poço de Betesda, e o profeta disse que tinha mais ou menos 2.000 pessoas, ele disse que era uma igreja grande que estava lá. E ele foi andando e passando por cima de pernas de pessoas, e para procurar, porque o profeta disse que Deus já tinha mostrado a ele uma visão, que havia um homem ali que não ia rejeitar aquela mensagem. E está provado que em milhares de pessoas na nossa era, são algumas pessoas que vai obter essa revelação de rapto. E ele andou no meio daqueles 2.000 pessoas e chegou no homem. E quando ele chegou naquele homem, o profeta diz, o homem ele sabia, ele podia andar um pouquinho, ele tinha dificuldade, mas ele andava um pouquinho. E quando Jesus chegou e falou com ele, você quer ser curado? Ele disse, o problema é que quando a água agita, não tem alguém para me levar mais rápido, né? Em outras palavras, porque eu não consigo chegar rápido. Então aí o outro entra primeiro do que eu. Mas Jesus falou com ele, mas você quer ser curado? Quero. Então toma a sua cama e anda. E nenhum outro daqueles 2.000 pessoas que estava ali, ia fazer aquilo. Era o único que ia pegar a cama e andar, era aquele. Porque ele não estava olhando a lei, ele estava olhando a graça que ele estava recebendo. E Jesus era a graça e a misericórdia naquele instante. Então ele não olhou a lei, ele não olhou o que o homem falou, mas ele estava olhando o que Deus estava falando. Jesus disse para ele, ele só pegou a cama e embora. Na frente os judeus apareceram e falaram, mas você sabe que hoje não pode carregar a cama? Ele falou, mas aquele que me curou disse que eu posso. Em outras palavras, assim, eu obtive essa revelação daquele que falou comigo que pode. E Jesus era exatamente o cumprimento do sábado, daquele dia, que tinha começado lá em Gênesis, e já tinha passado 4.000 anos, aí chega Jesus, cumprindo aquele dia. Eu sou o Senhor do sábado. Em outras palavras, eu sou essa revelação do 7º selo hoje. A mesma coisa, irmão, a mesma coisa. Ele é essa revelação, hoje ele é a mesma coisa. E nós precisamos de entender isso, como o profeta diz aqui ainda, deixa eu ler algo aqui na mensagem, a revelação, o 7º selo.
O que o profeta disse aqui? Ele disse aqui, ó. Ele disse aqui no parágrafo 48. Então o 8º capítulo, quer dizer, o capítulo 8 de Apocalipse, o 8º capítulo somente revela a cena do 7º selo, e a parte da cena não há outra coisa revelada. E isso não tem nada a ver com o capítulo 7. A revelação do 7º selo é completamente sem palavras. E se tivéssemos tempo, quero ver alguns exemplos, poderia lhes mostrar como é que desde lá de Gênesis, este 7º selo vem sendo anunciado. Desde Gênesis. Ele foi chamado de 7º dia. Mas desde lá vem sendo anunciado. E hoje, nós precisamos de entender por que esse 7º selo agora está sendo aberto para o eleito. Porque esse 7º selo tem a ver com a redenção. Os demais não vão entender nada sobre ele, mas o eleito entende que ele já está aberto diante de nós. Está vendo? Quer dizer, se a gente lê sobre o 7º selo, há algo como aqui antes, no outro parágrafo aqui, antes do lugar que eu li mesmo, ele estava falando, deixa eu ver se eu encontro aqui de novo, onde eu li. O que a gente tem que entender, que nós temos que entender, é isso aqui, ó. Deixa eu procurar aqui novamente. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O que a gente tem que entender é isso aqui, ó. No 47 diz assim, ó. 46. Vemos, pois, este parêntese entre o 6º e o 8º capítulo. Neste 7º capítulo de Apocalipse, encontramos uma revelação de algo que sucede. Não é que está aqui debalde, nem assim foi colocado entre esses dois capítulos. Tem seu propósito e é uma revelação que nos mostra algo. Notem quão misterioso é o que e quão perfeitamente é colocado aqui matematicamente nas Escrituras. Crê você na matemática de Deus? Se não, então por certo se perderá na palavra. Se trata de pôr um 4 ou um 6 em outra coisa, em alguma outra ordem, a parte do que vê na palavra, terá uma cena de uma vaca comendo capim em cima de uma árvore. Nunca lhe sairá bem assim, porque a palavra de Deus sempre corre matematicamente correta. Sim, Senhor, perfeitamente. Não há outra literatura escrita tão perfeita quanto a matemática de Deus. A gente vê que ele falando sobre aqui, ó, vimos um parêntese entre o 6º e o 8º capítulo. O parêntese significa que tem algo que forma dentro um sentido da palavra que forma entre esses dois capítulos, sabe? Quer dizer, não havia nada escrito. Tanto que do 6º capítulo, aí vem o 7º capítulo, que fala dos judeus. O 7º capítulo de Apocalipse está falando dos judeus retornando, dos judeus e a virginécia. Mas o 8º capítulo, quando ele é anunciado, diz que houve silêncio no céu. Está vendo? Quer dizer, havia algo no céu, estava silêncio, mas na terra havia uma atividade. Havia uma revelação na terra. E qual é essa revelação que há desse 7º selo? É o 7º anjo revelando esse selo aqui para nós. Está vendo? Está revelando a nós, em outras palavras assim, ainda a redenção, é claro, irmãos. Por isso que quando a gente vê sobre a 7ª, ali em Levítico capítulo 8, capítulo 20, eu quero ler isso aqui, é importante demais para a gente descobrir isso aqui. Levítico 25 aqui, ó, no verso 8 diz aqui, no verso 9, então no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar a trombeta do jubileu no dia da expiação. Vocês notaram que essa mensagem, esse 7º selo aqui, é a trombeta do jubileu?
no dia da expiação, fazendo expiação por nós. Em outras palavras, assim, olha, daqui para frente, olha, vocês estão livres, pode deixar seus enxadão cair, pode deixar o nome de igreja cair por terra, creia somente na mensagem da hora, deixa cair tudo por terra, que vocês estão livres, pois é a trombeta do jubileu, vocês estão livres para sair, quer dizer, é o rapto para acontecer, não existe mais nada, a mensagem é tudo que está na frente. Essa mensagem é o jubileu. E no jubileu, no passado, se havia alguém que era escravo, o dia que a trombeta de jubileu tocava, se ele estivesse trabalhando com enxadão, ele podia jogar um enxadão lá e dizer: eu estou livre, eu estou regressando ao original. Em outras palavras, nós estamos livres porque nós ouvimos essa trombeta, nós estamos voltando ao original. Então nós não temos que estar implicado com essa coisa de fora aqui, não, que essa aqui vai poder ser. Nós temos que crer que Deus já nos libertou, que essa voz já soou novamente, e que, como lá, se Jesus era a revelação daquele dia, Jesus é a revelação hoje desse dia, dessa hora. Jesus é a revelação desse selo. É tanto que aqui ainda, para a gente entender melhor, aqui nós podemos entender que isso é a pura verdade. No 6º selo, no parágrafo 226, está escrito assim, para a gente entender que o 7º selo sempre é um mistério. Porque, como eu estava falando, sobre os 6 dias, Jesus terminou sua obra, Deus terminou sua obra em 6 dias. E ali nós encontramos, quando ele foi descansar, ele foi descansar exatamente de uma obra que ele tinha criado. Mas ele não foi descansar da redenção. Porque o próprio Jesus disse aqui, eu anotei aqui, eu creio que é São Mateus mesmo aqui, São João, São Mateus 26 aqui, 27, eu creio que é. Em algum lugar aqui, o próprio Jesus falou, deixa eu citar a escritura direito, São João 5, verso 4 ao 9, e São João 5, 16 a 17. Jesus falou com os judeus assim, eles falando assim, você não pode fazer isso, porque tem 6 dias para trabalhar. Ele disse, meu pai trabalha até agora e eu também. Em outras palavras, meu pai trabalha nesse sétimo dia, eu também trabalho até agora, nós estamos trabalhando, nós estamos redimindo as pessoas, sabe? Mas por que aqueles outros não entendiam? Porque eles não eram redimíveis. Porque o redimido entende a palavra, como eu falei do homem do poço de Betesda. Aquele homem é porque ele era redimível. Ele entendeu que ele podia fazer aquilo, mesmo contra a igreja toda, mas havia um que disse para ele que ele podia fazer, e ele obedeceu aquilo. Hoje as igrejas podem falar o que quiser, mas existe um que fala e nós entendemos, que é Jesus Cristo. Ele fala, ele é a voz que soa hoje no nosso dia. Então, veja aqui, o que diz aqui no 126, do 6º selo. Compare as escrituras desse grande evento que veremos, esse grande segredo ou mistério que está sob o 6º selo no livro da redenção. Agora recordem, esses são os mistérios escondidos. Os 6 selos, todos juntos, são um grande livro. Apenas 6 rolos de pergaminho enrolado junto, e ele abre o livro inteiro de redenção. Vocês notaram que ele não abre 7? Ele abre 6. Pois ele é o 7º. Quem está abrindo é ele, é Jesus que está abrindo. Ele abre 6 livros de redenção. É a mesma coisa que a gente tem que entender, e quando ele chegou no final daquele 6º dia ali, e ele sendo o 7º dia, a gente entende, irmão, a gente para, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 6, Deus ficou tão alegre de terminar a obra,
Deus ficou tão alegre que foi descansar. Falou, oi, ele achou muito bom. Tudo que ele fazia, ele achava bom. Mas quando chegou no 6º dia, ele achou muito bom e foi descansar. Mas veja que aquele mesmo Deus que descansou lá daquela obra que ele criara, aquele mesmo Deus chegou no final daquele 6º dia para cumprir o 7º dia na cruz clamando. E ficou 6 horas na cruz sofrendo. Praticamente no mesmo horário que aquele Deus falou que tudo era perfeito, que foi descansar, aquele mesmo Deus, praticamente no mesmo sexta-feira, no 6º dia, às 3 horas ali, clamando, sabe, sofrendo por causa da humanidade que ele tinha criado. Já pensou uma coisa dessa? E ficou 6 horas, provando que aquelas 6 horas significava que 6.000 anos, esses 6.000 anos, tanto o velho quanto o novo, sofrendo por causa da humanidade que tinha rejeitado ele. E ele lá na cruz ainda, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Já pensou? Praticamente no mesmo horário que Deus falou lá no 6º dia, falou, olha, eu vou descansar porque a obra está terminada. Ali estava lá o mesmo Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Sofrendo por causa nossa. Já pensou uma coisa dessa? No final dos 6 dias. Então, o que a gente vê, tudo isso aqui, aí quando chega nos nossos dias aqui, agora, como eu tenho muitas mensagens aqui para a gente, mas depois a gente pode continuar lendo, falando sobre esse assunto aqui, mas quando chega nos nossos dias, por exemplo, agora aqui, nós encontramos uma outra mensagem, porque o 7º selo, ele está aqui exatamente como ele estava ali. Ele estava ali para redimir o povo, para derramar o sangue, né? E ele está aqui agora sendo aberto para fazer uma limpeza na igreja. Por quê? Por isso que nós temos que crer que essa obra redentora, por exemplo, que eu li aqui, ó, o dia da expiação, quando essa trombeta do jubileu toca, Deus está fazendo uma limpeza na igreja. E não é pelo que nós fazemos, é pelo que Ele fez por nós. Então Ele quer apenas que nós aceitamos o que Ele fez. Porque o dia do jubileu você não precisava de trabalhar. Você tinha que aceitar o som da trombeta. Você estava livre de tudo que você tinha feito. Se você estava devendo, se você era um escravo para uma pessoa, você estava devendo, você era aquilo, no dia que tocava você estava livre de tudo, você estava livre. Hoje essa mensagem nos deixa livre de tudo, desde que nós não queremos ser escravos, porque muitas vezes nós queremos ser escravos de nós mesmos. Mas eu tenho que fazer isso, o que eu tenho que fazer? A obra minha vai valer alguma coisa? Eu não tenho que fazer nada, Ele já fez por mim, eu tenho que aceitar o que Ele fez. Mas às vezes a ignorância, mas eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer o quê? Se o som da trombeta soou para sair dessa terra, o que nós vamos fazer? É sair da terra, é só não virar a mulher de Ló, que a mulher de Ló olhou para trás e ficou. Mas nós não podemos olhar para trás, nós temos que olhar o som da trombeta. O som da trombeta haverá umas pessoas que vão ser transformadas. Esse é o som da trombeta. E nós queremos estar nesse som da trombeta. Então aqui, só para a gente, daqui um pouquinho eu vou terminar. Aqui na mensagem, olhe, a mensagem chama olhe. No parágrafo 28, só para a gente ver, se Jesus estava ali para redimir aquele povo, eles não entenderam, Jesus está aqui também para colocar a igreja na ordem, como o 7º selo. Então ele disse aqui, 28 dessa mensagem, disse assim, eu acabei de terminar uma série de cultos, foi o que eu li aqui, tá vendo? Ele falando sobre esse 6º livro de redenção. Quer dizer, 6 livros, 6 pergaminhos. E esses 6 livros aqui, que nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 6, esses 6 livros são 6.000 anos. É os mesmos 6.000 anos que começou lá. Por isso que o 7º selo vem sendo anunciado de lá até aqui.
Porque esse sexto selo, esses 6 selos aqui de Apocalipse, é os 6.000 anos, desde que começou essa humanidade caída. E Deus está redimindo, e agora Ele está redimindo os últimos. Em outras palavras, Ele veio buscar os últimos agora. E sempre, se nós parássemos para pensar, é igual quando Jesus estava ali com os judeus. Se eles pudessem ver que aquilo era o próprio Deus ali. Eles tinham abraçado, em outras palavras, assim, não deixava ele sair de jeito nenhum. Se nós parássemos um pouquinho para pensar que essa revelação que está aqui é Deus mesmo aqui, nós abraçaríamos essa revelação. Para sair mesmo, porque Ele está aqui e Ele não quer que a gente nem olhe para trás. Ele nem quer que olhe. Então Ele disse aqui: eu acabei de terminar uma série de cultos sobre os últimos 7 selos e encontramos que nesse 6º selo há uma grande interrupção na natureza. A lua, as estrelas, a terra convulsionam, a igreja passa por uma limpeza, Israel passa por uma limpeza, todas as coisas passam por uma limpeza sob o 7º selo. Você viu que nós estamos sob? Quer dizer, Ele está acima de nós? Quem está acima de todas as pessoas? É Deus. Deus está acima de tudo. Só que não é visto. Lá ninguém entendeu, até hoje ninguém entendeu o 7º selo. Ninguém nunca entendeu o 7º dia. Existem doutrinas e mais doutrinas, nunca entendeu. E aquele dia é um dia de redenção. Ele se tornou o dia maior. Por quê? Porque um dia de Deus era 1000 anos. Esse se tornou 6.000 anos. Então Deus está redimindo desde Adão até o último eleito. Está nesse dia de redenção, chamado dia de 7º dia. Israel passa por uma limpeza sob o 7º selo. Para que o milênio possa começar, será necessário que haja uma limpeza primeiro. Todo mundo está sob o 7º selo. A gente olha, não vê nada, mas se a gente pegar esse 7º selo que eu li aqui, esse 7º selo aqui, que eu li aqui no parágrafo 136, está escrito aqui: desde o final da era da igreja até a entrada ao milênio, está contido no 7º selo. Você viu como que a limpeza está acontecendo? Agora mesmo não teve mais um terremoto? É a limpeza que Deus está fazendo. Acabando com tudo que é daqui para começar o milênio. É Deus que está trabalhando. Sabe? E nós às vezes paramos, mas será o que está acontecendo? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Jesus estava trabalhando lá, passou no meio da multidão e eles não viram que era Deus trabalhando. Hoje Deus está trabalhando, milhares morrendo, porque já chegou a hora do mundo ser limpo. Mas tem alguns que estão saindo daqui, que é o eleito está saindo daqui. Por isso, para mim terminar, aí a gente encontra aqui, eu não vou ler, mas eu vou explicar. Nós encontramos aqui ainda, quando Jesus explicou aqui em São Mateus 24, que a gente vê São Mateus 24 falando sobre os selos. Quando chega, por exemplo, no 4º selo aqui, não tem o versículo para o 4º selo. Ele vai lendo, quando chega no versículo do 4º selo, que é São Mateus 24, verso 9, que seria o 4º selo, Deus colocou o verso para os judeus. Aqui, nós encontramos isso aqui. E esse verso seria exatamente para os gentios, para nós, que era o 4º selo, o verso 9. E por isso nós temos que entender a matemática de Deus. Não é a nossa. Porque na matemática de Deus Ele colocou na ordem. Por que Ele colocou na ordem e não colocou o verso 9 e colocou o 4º selo? Porque o 4º selo ia ser revelado por um ser vivente, uma águia. É tanto que Ele não deixou o verso do capítulo 4 aqui, mas colocou o verso 9, que é o 5º selo.
E alguém pode perguntar, por que o quinto selo primeiro? Porque o quinto selo aconteceu antes. O quinto selo aconteceu antes da revelação da águia. O quinto selo aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Foi para levar os judeus para a Palestina. Então ele tinha que acontecer antes, para depois chegar a águia e revelar para nós. Como que Deus é sábio. Não há... E aqui o William Branham pregando o sexto selo. Se os irmãos quiserem depois, pode pegar aqui o sexto selo e ler a comparação do próprio profeta, comparando cada selo. Aqui, a partir do 150, dessa mensagem, o sexto selo. Olha, aqui, profeta comparando cada selo. Ele começou desde comparando São Mateus 24 com Apocalipse 6. Ele foi comparando. Quando chegou no quarto selo, ele não encontrou o quarto selo. Ele próprio não encontrou. Porque era uma revelação, ele não encontrou, tentou e não encontrou. Mas ele já tinha pregado o quinto selo, que está aqui, ó. O quinto selo está aqui comigo também. Está aqui no parágrafo. Ele já tinha pregado esse quinto selo. No parágrafo 186, se os irmãos quiserem ler, ele dizendo: a quarta besta que foi enviada para combater o anticristo foi uma águia. Era um ser vivente. Então ele já tinha pregado que esse ser vivente estava vivendo na terra. Ele não sabia nem que era ele, mas nós, por revelação, sabemos que ele era esse ser vivente e que não podia estar escrito nem o versículo, porque ele estava revelando um selo que sem palavras. Esse que é importante, é esse que está o segredo. O ser vivente, que era a águia, o profeta, que está em São Mateus 24, que seria 24:9, ele não tem versículo para ele, porque ele era o ser vivente que revelaria o sétimo selo que estava sem palavra. Ele não estava escrito, estava sem palavra. Então, esse ser estava revelando um selo que não tinha palavra aqui. Então, por isso que ele revelou os 7 trovões. E a revelação dos 7 trovões é exatamente a revelação do sétimo selo. A festa das trombetas, eu creio que 264, está escrito lá, que esse sétimo anjo estava revelando o sétimo selo aqui na terra. Em outras palavras, ele era um mensageiro do sétimo selo. Porque o sétimo selo, ninguém vê ele. O sétimo selo é a revelação. E o sétimo selo é a revelação do rapto. E Jesus Cristo é esse rapto que está aqui. É ele que vai raptar as pessoas aqui na terra. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, neste momento, Senhor, nós estamos te agradecendo, Senhor Deus, por essa revelação. Meu Deus, e agradecendo o Senhor também, meu Deus, por nós estarmos vivendo aqui no final de todas as coisas. Senhor, estamos vendo o mundo acabando, mas nós cremos, Pai, que antes que tudo acabe aqui, o Senhor nos tirará dessa terra, Senhor. Meu Deus, eu peço a Ti, Senhor Deus, que ajuda, Pai, que os Seus filhos possam ouvir essa palavra, Senhor. Meu Deus, e aqueles que não alcançar, meu Deus, a ouvir essa palavra, eu peço ao Senhor, Pai, que abençoa, Pai, o lar de cada filho do Senhor. Meu Deus, cada família que está ao redor deste mundo, Senhor. Meu Deus, abençoa e dá a eles força, dá a eles vida eterna que vem de Ti, Pai bendito. Meu Deus, tire de nós, meu Deus, todas as coisas, toda essa angústia, todas essas coisas que nós não entendemos, Senhor. Meu Deus, mas ajuda, Pai, para que nós possamos entender a Tua palavra. Meu Deus, porque já está tudo revelado em Tua palavra. Meu Deus, muitas coisas nós não vamos entender, mas nós cremos, Pai, que estamos aqui nesses últimos dias e cremos que o Senhor está aqui para nos levar, Senhor. Meu Deus, ajuda, que nenhum de nossa família fique aqui, Senhor, mas que o Senhor possa levá-los todos, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.